Daniel Clive Weldon nasceu na vila de Emberton, dentro da cidade de Milton Keynes, em 22 de junho de 1978. Filho mais velho de um total de 4, sua família sempre esteve ligada ao automobilismo. Seu pai, Clive, competiu no kart desde cedo e sua mãe, Sue, atuou como cronometrista de Clive. Aliás, foi no kart que ele começou aos 4 anos de idade, mas só pôde participar de competições quando completou 8 anos. Ele conquistou o tricampeonato consecutivo do Campeonato Britânico na categoria cadete entre 88 e 90 e 2 anos depois venceu na categoria B Júnior. Recebendo conselhos de Mark Rose e Terry Fullerton enquanto progredia para o nível internacional da modalidade, Weldon venceu a Copa do Mundo de Fórmula A da FIA de 95 com a equipe de Fullerton. À época, no ensino médio, na Bedford School, se destacou em corrida cross-country, rugby e squash, e também foi capitão do time de cricket da escola. Terça-feira, 17 de outubro de 2023, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Vilela, está começando mais um Personagem de Terça, dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, o pedido de todo o nosso conteúdo, o pedido de sempre que eu faço para vocês, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso ajuda bastante a gente. Tendo Nigel Mansell como uma de suas referências na carreira, Dan iniciou sua jornada nos monopostos em 96, na Fórmula Vauxhall Júnior. A bordo do carro da JLR, conquistou o vice-campeonato com vitórias em Brands Hatch, Silverstone e Oulton Park. Foi o que bastou para ser nomeado finalista do prêmio Jovem Piloto do Ano da McLaren Autosport, prêmio concedido junto ao Automóvel Clube Britânico. Ele repetiria a premiação no ano seguinte, quando subiu para os campeonatos britânico e europeu da Fórmula Ford, completando ambos na 4ª colocação. Em 98, terminou ambas as temporadas no 3º lugar, além de conquistar o vice-campeonato do Festival de Fórmula Ford em Brands Hatch. Mas ao final do ano, sua carreira foi posta em dúvida por não ter os recursos financeiros necessários para almejar categorias maiores, como a Fórmula Renault ou a Fórmula 3 britânica. Aí, seguiu os conselhos e sugestões do seu ex-chefe de equipe e fabricante de automóveis, Ralph Firman Sr., e voou para os Estados Unidos. O teste inicial foi num carro da Fórmula Ford, mas ele aproveitou o embalo e fez parte de uma sessão de testes da Indy Lights e da Toyota Atlantic. Seu financiamento foi conseguido com a ajuda dos proprietários da equipe J-Hart Primus Racing, John Bartos e Van Diemen, e Weldon fez a sua estreia na USF 2000 pela mesma equipe. Logo de cara, um desempenho brilhante, com 6 vitórias e 11 provas dentro do top 10, o que lhe rendeu 315 pontos e o título da temporada. Aliás, o primeiro europeu campeão da categoria de acesso. E a performance poderia ter sido melhor não fossem as constantes viagens ao Reino Unido para visitar sua família e seu ainda desejo de competir na Fórmula 3. Nomeado estreante do ano da série, ele passou a focar mais na escalada estadunidense com os incentivos de Bartos. Dan subiu para a Toyota Atlantic em 2000 com a PPI Motorsports e venceu logo na abertura da temporada em Homestead, se tornando o primeiro estreante a vencer logo de cara. Mais uma vitória em Laguna Seca, outros 9 top 10 e o vice-campeonato na tabela com 159 pontos. Óbvio que 2001 marcou mais uma escalada no chamado Road to Indy. Com a Pac West, correu na Indy Lights e coroou mais um vice-campeonato com 2 vitórias em Gateway e Road Atlanta e finalizou todas as 12 corridas dentro do top 10 para somar 149 pontos e o simbólico título de estreante do ano, tal qual em 2000. Weldon já era uma realidade e o ano de 2002 marcou sua estreia na IRL. Ele buscou ingressar na kart, mas a situação de quase penúria da categoria num todo modificou seus planos. Dan se tornou piloto de testes da Panther e acabou disputando as 2 últimas etapas nos ovais de Chicago e Texas. O ótimo desempenho lhe garantiu uma ligação de Kim Green, um dos proprietários da Andretti Green. Weldon foi contratado, mas ficou de fora das 2 primeiras corridas enquanto a equipe ainda buscava patrocínios para viabilizar sua estreia.
Foi nesse intervalo que Dario Franchitti quebrou as vértebras em um acidente de moto na Escócia. O Weldon foi escalado para correr em Motegi com o carro 27 e a 7ª colocação foi o que bastou para os patrocinadores aparecerem e o 4º carro poder, enfim, correr a temporada. Ao final do ano, um pódio no Texas e a 11ª colocação com 312 pontos. Além do título de estreante do ano, o terceiro em terras estadunidenses, e de ter sido premiado pela revista Autosport como o estreante do ano em todo o mundo, seu desempenho em ovais ajudou a acabar com a má reputação de pilotos europeus nesse tipo de pista. A temporada de 2004 mostrou o real tamanho de Weldon, ao mesmo tempo que Andretti Green tinha um canhão em mãos. O britânico fez a pole em Phoenix, venceu sua primeira corrida na IRL em Motegi, voltou a triunfar em Richmond e em Nazaré. Ao término da temporada, o vice-campeonato com outros 8 pódios, inclusive nas 500 milhas de Indianápolis. Não havia mais quem duvidasse dele. E o ano de 2005 coroou todo o seu talento. Foram 4 vitórias nas 5 primeiras provas. Homestead, St. Petersburg na primeira corrida em circuito misto da categoria, de novo em Motegi e a Indy 500, depois de uma verdadeira batalha contra Vitor Meira, Brian Herta e Danica Patrick. Desde 66 com Graham Hill que um britânico não vencia a lendária prova. Vieram mais 2 outras vitórias no oval de Pikes Peak, isso mesmo, e em Chicago, para confirmar a glória do título com 628 pontos. Aquele foi seu último ano completo com Andretti Green. Desde julho, os rumores indicavam sua saída da equipe, e quando ela se confirmou ao final da temporada, Chip Ganassi, que já negociava informalmente com o piloto, o contratou formalmente para a temporada de 2006. Era um ano de mudanças para o time, trocando os chassis Panos para Dallara, e com a saída da Toyota, a Honda seria a nova fornecedora de motores do time. Nada disso abalou o Weldon, que venceu de novo em Homestead, foi segundo em Motegi, Kansas e Nashville, terceiro em Michigan e levou mais uma em Chicago, finalizando mais uma vez como vice-campeão. Mas aquele ano já havia começado muito bem com a conquista das 24 horas de Daytona, com o Ganassi ao lado de Scott Dixon e Casey Mears. 2007 começou e a Ganassi rivalizou com a Andretti Green por todo o ano. Weldon venceu pela terceira vez consecutiva em Homestead e também foi primeiro no Kansas. Mais 4 pódios, incluindo o seu 4º seguido no Japão e a 4ª colocação na tabela. A mesma colocação que ele repetiria em 2008, no primeiro ano de unificação da IRL com a Champ Car. Weldon foi terceiro em Homestead, contabilizando seu 5º pódio seguido na pista. Venceu novamente no Kansas, outra pista benéfica para ele, e também em Iowa. Mais um segundo lugar em Nashville e tudo parecia às mil maravilhas. Só que o Weldon estava magoado com Chip Ganassi porque o dirigente passou a negociar com Tony Kanaan. Sentindo-se traído, Dan anunciou ao chefão da equipe que sairia ao final do ano. No fim das contas, a Ganassi contratou Dario Franchitti de volta a IndyCar após um ano tenebroso na NASCAR e o Weldon retornou a Panther ainda no mesmo ano na corrida extra campeonato de Surfers Paradise, última prova da categoria na pista australiana. O problema para Weldon é que a Panther, campeã de 2001 e 2002, não existia mais. Eram tempos de vacas magras para o time fundado por John Barnes e mais 5 proprietários. Ainda assim, o britânico foi segundo nas 500 milhas de Indianápolis em um ano que ninguém foi páreo para Hélio Castro Neves. Aquele foi seu único pódio no ano, quando terminou em uma honrosa 10ª colocação. O ano de 2010 foi mais do mesmo, inclusive repetindo o vice-campeonato nas 500 milhas em uma chegada apertadíssima contra Franchitti. Com mais 2 outros pódios em Chicago e no Kentucky, o Weldon finalizou sua última temporada completa em 9º. A falta de dinheiro do time foi crucial para Dan deixar o time ao final do ano, e ele ficou sem equipe para correr toda a temporada em 2011. De fora das 4 primeiras provas, acabou acertando sua participação na Indy 500 daquele ano com o time de Brian Herta, que participaria apenas da prova no oval. Antes de acertar com seu amigo e ex-companheiro dos tempos de Andretti Green, Weldon já havia tentado conversas com várias equipes, mas nenhuma resultou em algo. Herta conseguiu alugar um Dallara junto
tanto com a Sam Schmidt quanto com a Kirby Agajanian. Era uma das raras aparições de um carro avulso na lendária corrida com suporte de duas equipes. Ou seja, tinha tudo para aquele carro branco e laranja pintado com o número 98 ser apenas um número a mais na prova. Mas o Weldon fez história naquela tarde de 29 de maio. Uma sequência de imprevistos e estratégias equivocadas colocou o Weldon em terceiro a 4 voltas do fim. 2 voltas depois, com o Splash and Go de Bertrand Baguette, ele subiu para segundo, atrás apenas de, vejam só, J.R. Hildebrand, que ocupou seu lugar na Panther. E o destino acabou por sorrir para Weldon, que viu o estadunidense bater na última curva e venceu tendo liderado por uma volta. Aliás, ele venceu depois de passar Hildebrand, que se arrastou para ser segundo e contabilizou exatamente 392 metros liderados. Weldon tornava-se o piloto a vencer tendo liderado pela menor distância, recorde esse que perdurou até Kyle Busch vencer a Bristol Dirt de 2022 por míseros 57 metros. Depois do bicampeonato na prova, o Weldon participou como comentarista na então Versus, nas provas de Iowa, Texas e Toronto, crente que não correria mais naquele ano. Aliás, ele já estava sendo até então piloto oficial de testes da IndyCar para guiar o novo modelo de chassi que estrearia em 2012. Foi quando Sam Schmidt o chamou para substituir Alex Tagliani no Kentucky. Largando em 28º, ele completou em 14º, um primor. Aí a IndyCar, sob a regência de seu CEO, Randy Bernay, propôs um desafio para a última etapa em Las Vegas. Um prêmio de $5 milhões que seria dividido entre o Weldon e um fã aleatório da arquibancada caso o britânico vencesse. Mas com um detalhe, ele largaria em último. Seu carro era pouco mais de 4 km mais lento que a maioria dos competidores e isso o deixou um tanto frustrado, mas ele topou o desafio e na volta de apresentação falou ao vivo de dentro do seu carro para a equipe da ABC, empolgado com o desafio apesar dos problemas. Só que o desfecho não foi como nem ele, nem os outros competidores e nem ninguém na arquibancada queria. Um acidente na volta 11 pôs fim à prova, ao campeonato e à vida de Dan. Um toque entre Wade Cunningham e J.R. Hildebrand fez ambos abaloarem James Hinchcliffe e depois disso, mais 12 carros se acidentaram. Entre eles, o de Weldon, que acertou Charlie Kimball e decolou rumo às grades de proteção do lado direito. Para completar, seu carro acertou um dos postes de sustentação da cerca e isso acarretou em danos fatais no cockpit. A força do impacto superou os 30 G laterais, 47 G frontais e 25 G verticais. Ele foi transportado de helicóptero para o Centro Médico da Universidade do Sul de Nevada, mas foi em vão. Seu falecimento foi declarado assim que ele chegou ao hospital, vítima de um traumatismo contundente. Weldon se tornou a primeira vítima fatal em uma competição da IndyCar desde que Paul Dana morreu em um acidente durante os treinos para a etapa de Homestead em 2006. A corrida foi dada como cancelada e os pilotos deram apenas 5 voltas atrás do safety car em sua homenagem, com todos os membros das equipes circundando a pista, enquanto o placar oficial exibia apenas o número 77. Dario Franchitti, amigo pessoal de Weldon, ficou com o tricampeonato consecutivo, mas sua imagem saindo do carro em prantos simbolizava bem o sentimento de todos. Uma investigação começou alguns dias após a fatalidade e envolveu até a Federação Internacional de Automobilismo, e o laudo final não apontou uma única causa para a tragédia. Vários fatores contribuíram para tal. A conclusão mais certeira no meio dessa discussão toda era de que pistas como Las Vegas jamais deveriam receber a categoria devido à velocidade e à proximidade que os carros ficavam um dos outros. Afinal, trata-se de monopostos e um Big One nunca é agradável para esse tipo de veículo. Por conta disso, o Super Speedway localizado na cidade dos jogos e cassinos nunca mais recebeu a IndyCar e demorou muito até que todos fossem retirados do calendário, com exceção óbvia de Indianápolis. Homenagens ao britânico existem aos montes. O novo chassi da Dallara para 2012 foi rebatizado com as letras DW em homenagem a Weldon. Uma corrida de kart beneficente em homenagem a ele foi realizada em Milton Keynes, com pilotos como Franchitti, Jenson Button e Anthony Davidson, que competiram na corrida, e os rendimentos do evento foram doados a uma instituição de caridade
selecionada pela família de Weldon. Aliás, a viúva de Dan, Suzy, é muito ativa em causas sociais e filantrópicas. O piloto também dá nome a uma das ruas que integram o circuito de St. Petersburg. Weldon foi nomeado em 2013 pela Autosport como um dos 50 maiores pilotos que nunca correu na Fórmula 1 e está no Hall da Fama de Indianápolis desde 2019. Sua vida tornou-se livro intitulado Lionheart, Remembering Dan Weldon, publicado em maio de 2016, e também documentário chamado The Lionheart, lançado este ano. Eu me recordo até hoje daquela Indy 500, que ele venceu pela segunda vez, que eu estava narrando essa corrida pela Rádio Show do Esporte, que era a web rádio que eu fazia parte, e tive a felicidade, junto com Alex Pombo, da ESPN Latinoamérica, os únicos a conseguirem detectar no meio da narração o exato momento que o Dan Weldon passou pelo J.R. Hildebrand. Porque todos os outros estavam tão focados no Hildebrand, batendo no muro e se arrastando, que ninguém percebeu o Weldon. A ABC demorou, foi perceber só na linha de chegada. O Luciano do Vale demorou muito para perceber que era o Weldon que tinha vencido. O Celso Miranda, então, demorou quase 20 segundos para saber que o Weldon tinha sido o vencedor. E acho que tanto eu quanto o Pombo fomos únicos no planeta inteiro que percebemos o exato instante que o Weldon tinha passado. Faz uma falta danada dentro do esporte a motor, porque era um piloto que não media esforços para ser bem sucedido, mas ao mesmo tempo ele era um piloto muito leal nas disputas. Não existe nenhum relato. Teve uma treta com a Danica Patrick, mas treta com a Danica Patrick é a coisa mais normal que tinha dentro da IndyCar. E por muitas vezes ela tinha razão, mas tinha treta. Mas ninguém pode acusá-lo de jogar sujo ou de ser ganancioso. É um piloto que deixou sua marca na melhor prova do esporte a motor, nas 500 milhas de Indianápolis, deixou sua marca com título e um dos europeus muito queridos dentro dos Estados Unidos. Isso não tem preço realmente. Muito bacana que a Suzy tenha continuado todo o trabalho social e filantrópico que o Dan Weldon sempre foi envolvido, e que os filhos dele agora começam, principalmente o mais novo, começa a trilhar os caminhos no kart, visando repetir os feitos que o seu pai fez. Gostaram, né, pessoal? É sempre bom relembrar grandes pilotos. O Dan Weldon tinha que estar aqui nessa lista. Na terça-feira que vem tem mais um personagem pra gente falar. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais ou assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até quinta-feira. Tchau!